139 Kiren Saga capítulo 494 A Batalha da Morte 1º de março de 2 Autor, El Sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Tio Parte 1. Enquanto isso, no acampamento da Onding Alliance, o Alto Mago Krillon partiu mais uma vez. Este é o primeiro ataque que lançamos no Ornkult e precisamos dele aqui. Concordo. Este é um assunto de absoluta importância. No acampamento do comandante, os lordes da Aliança estavam em uma disputa sobre as ações de Jon e o desaparecimento repentino. Eles se gabavam de seu poder e coragem, mas quando chegou o primeiro ataque ao Ornkult em um campo aberto, todos continuaram reclamando. Silêncio. Karen falou num tom ameaçador. O príncipe, que era apenas um jovem comandante de uma força de 1000 homens, agora lidera a maior força militar em Hammerfell, tudo por causa da ajuda de um homem, porque o alto mago da Aliança era Krillon, que dizem ser o mago da corte de Struzmkai. Isso incomodou muitas pessoas com certeza, mas nenhum mago poderia tomar a posição de Jon tão longe e aqueles que tentaram influenciar Jon para o lado deles foram expulsos de seu quarto. A história mais engraçada foi quando aquela senhora de certa origem tentou seduzir Jon para que ele passasse a noite com ela e assim que ela acordou, descobriu que Jon havia mudado sua barraca e a deixado com um colchão nua. Ninguém queria mexer com Jon depois daquele incidente. A posição de Karen foi muito fortalecida, mas depois dos eventos tardios em que Jon teve que fazer suas próprias tarefas, esses senhores se esforçaram para criticar e ultrapassar a liderança de Karen. No entanto, Karen não era tão fraco ou fácil de intimidar. Ele exibiu sua habilidade em comando e poder apenas para assustar aqueles senhores em busca de poder, duelando com um dos melhores espadachins da Aliança e fazendo comer terra. Não apenas isso, o Minotauro, que dizem ser o familiar do alto mago Krillon, está seguindo Karen dia após dia. Assim, após atingir o tamanho de 20.000 homens e receber voluntários de todas as partes de Hammerfell, o líder deste glorioso Maquia foi, sem dúvida, Karen. E hoje foi a primeira batalha aberta contra o mal. O Ornkult tomou conhecimento das ações de Karen e finalmente acumulou mortos-vivos em um campo aberto perto do deserto de Aliko. O objetivo deles era uma coisa e apenas uma coisa: impedir que a Aliança saísse do deserto e depois empurrá-los para a região da Areia Morta. Para isso, o Ornkult poupou a maior força de mortos-vivos conhecida na Quarta Era, cerca de 100.000 criaturas mortas-vivas. Se não para estar presente agora, para onde em Oblivion foi o alto mago Krillon. O fato de que a Aliança está despertando Swords foi mantido em segredo dos lords. Apenas alguns poucos sabiam disso e isso foi por causa dos espiões que trabalham com Ornkult. Nesta manhã, 3 espiões atacaram Lisa sozinha e 2 ladrões tentaram roubar a Lança da Misericórdia Amarga. Isso significava apenas uma coisa. Eu sei que somos 5 vezes menos que a horda de mortos-vivos, mas a situação não é nada ruim para enfrentar a carga dos mortos. Ou assim eles pensam. Disse Karen. O que você tem em mente, comandante? Perguntou um dos lordes leais a Karen. Simples, temos nosso próprio forte. Karen anunciou plano e simples. A maioria dos lordes não sabia de nenhuma fortaleza na beira do deserto, mas se fosse esse o caso, seria uma mudança bem-vinda. E onde fica esse forte, comandante? Aqui. Karen apontou para um determinado local no mapa central. Os lordes olharam para ele e começaram a murmurar. Isso é apenas um vale rochoso e formações de pedra, meu senhor. De fato, é tudo o que precisamos para resistir. Podemos derrubar os pilares rochosos no topo do vale para evitar que os mortos-vivos ataquem. Vamos tomar os terrenos altos para trás e os lados, deixando os mortos apenas nesta área para vir nós. Não queremos tornar tão difícil para eles lutarem contra nós. Então eles vêm em vez de nos cercar e atacar as cidades indefesas para nos forçar a sair. Então teremos que trocar algumas desvantagens com as quais podemos lidar mais tarde. Como lidar com uma vantagem da qual abrimos mão? Perguntou um senhor. Por armadilhas. Estranhamente,
O alto mago Krillon parecia animado sempre que o assunto armadilhas estava envolvido, então ele deve ter preparado algo bom. Eu acho. De qualquer forma, esperamos que nossos aliados do Sentinel se juntem a nós. Eu conversei com o rei Abas. E temos 5.000 soldados amanhã como reforços. Além disso, a cidadela de Ebonarm está conosco, então não há nada a temer no Alico. O plano de batalha foi traçado e os lords sabiam suas posições. Parecia esperançoso, mas foi o melhor que eles conseguiram. Enquanto os lords saíam para preparar as tropas para marchar antes do raiar do dia, Izzy e duas outras mulheres entraram no acampamento de Karen. Chefe de guerra Lila. Batlelor Nagle e Isa também. Como posso ajudar? Karen cumprimentou-os pessoalmente de imediato. A chefe de guerra da cidadela de Ebonarm era conhecida como Layla, uma mulher feroz cujo rosto estava sempre escondido sob uma máscara por algum motivo. A máscara era de um leão furioso que lhe dava uma aparência assustadora. Infelizmente, aquela mulher foi ferida no primeiro confronto com Zayn na pirâmide Ansei, então ela estava sendo apoiada por sua irmã, Batlelor Nagla. Lord Karen. A cidadela de Ebonarm estará na vanguarda da batalha esta manhã, disse o chefe de guerra Lila. Karen sentiu-se incomodado com a notificação. A cidadela não faz parte da aliança, então ele não pode dar ordens a eles, mas eles são ativos valiosos e guerreiros fortes. Tê-los na frente é ruim para a estratégia geral. Se ele quiser, ele os colocará como o triunfo oculto que cortará o inimigo e atingirá o coração de sua formação. Posso saber o motivo? Perguntou Karen. As três mulheres pareciam preocupadas com sua pergunta, mas Isa respondeu imediatamente. Esta luta é pessoal para a cidadela. Meu irmão Zayn ou qualquer que seja o mal que habite seu corpo e use suas armas e habilidades é problema nosso. Devemos assumir a culpa por... Karen abanou a cabeça e interrompeu-a. Ninguém está culpando a cidadela pela questão de seu irmão, Isa. Agradecemos o suficiente por você ter aparecido para salvar Struzmkai ao lado de Krillon e os outros. Mais do que isso, não apenas o corpo de seu irmão que foi levado pelo Clu. O Vale das Lâminas relatou que necromantes assumiram o controle de suas tumbas ancestrais e roubaram os mortos honrados. Muitos lugares relataram o mesmo. Esta é uma tragédia que compartilhamos e nada para culpar a cidadela. Karen tentou convencê-los a voltar para a formação que ele preparou, mas eles se fixaram naquela posição suicida. No final, foi a chefe de guerra Layla quem liderou o ataque e Karen quem liderou a defesa. Uma estratégia imprudente, mas parecia bastante atraente uma vez estabelecida. Antes da primeira luz do amanhecer, a Onding Aliança já estava em formação e marchando em direção ao Vale Rochoso onde a batalha acontecerá. Do lado oposto a eles, uma nuvem negra de fumaça mortal se acumulava na direção de Gat. Foi um acúmulo maligno do feitiço Soulsnare da Ondeia Mágica Corrompida. Nas montanhas, Karen observava a situação com uma expressão sombria. Isto é pior do que eu pensava. Se aquela nuvem cair sobre nós, estaremos condenados. Ele concluiu. Sem falar na natureza suja do feitiço que pode fazer as pessoas perderem o senso de direção, essa nuvem carregava um veneno excepcionalmente poderoso que os guerreiros normais nem resistiriam. Se o céu fosse o problema, o layout da batalha entraria no caos. O plano de hoje não pode enfrentar um único problema, senão a aliança será aniquilada antes mesmo de Krillon chegar. Deixe isso comigo. E aqui quando alguém ofereceu ajuda com o problema que se aproximava. Karen procurou descobrir Kemir, o ser mais misterioso deste lugar. Karen era uma pessoa de mente aberta o suficiente para aceitar os gêmeos Altimer Miren e Miranden Struzmkai, ao contrário dos outros clones que não resistem aos elfos. Mas Mir era uma coisa totalmente nova que Karen não pôde deixar de colocar uma barreira psicológica contra. Ainda assim, em seu momento de necessidade, Karen teve que mostrar alguma confiança em um aliado capaz o suficiente para manejar um ancião Ord como ele. Tudo bem. Karen respondeu. Mir não demonstrou muita emoção além de seu rosto tranquilo. Ele sorria de vez em quando, mas agora, ele estava apenas calmo e controlado encarando a nuvem de fumaça escura no céu.
Ele observou se aproximar enquanto estava em um pico alto e se preparando para reagir no melhor momento. Entretanto, Karen voltou à estratégia da luta. Sob a nuvem de fumaça venenosa, havia uma horda de monstruosidades mortas-vivas marchando nas planícies secas fora do deserto de Alico. Eles pararam não muito longe do vale rochoso que Karen e sua aliança estavam fortificando e a nuvem negra parou com eles. Eles estão recalculando suas opções, disse Karen. Você quer que os atraia? Jax, que foi encarregado de proteger Karen, perguntou. Não vamos assustá-los ainda. A ideia de Karen era aproximá-los até que ele estivesse confiante o suficiente para mostrar as verdadeiras presas de sua estratégia. É inútil, não importa quantos mortos-vivos ele mate sem matar os necromantes, mas matando mortos-vivos suficientes para expor os necromantes no centro da formação e atacá-los em um ataque rápido no princípio de suas ações. Mas primeiro, os necromantes devem acreditar que o Onding Alliance tem medo de enfrentá-los em campo aberto. Então eles tiveram que se abrigar em um vale com um beco sem saída. O que de fato era verdade. Um único erro significa que os mortos-vivos se espalharão de uma direção e a aliança ficará presa como um peixe em um balde. Parte 2. Do ponto de vista do Mormcult, esse era o caso, mas é ridículo demais. A aliança na qual tivemos dificuldade em plantar espiões agora está cometendo um grande erro. Não acredito nisso, disse um Wormknits. HMPH. Eles deveriam estar com medo. Talvez aquele menino comandante tenha uma boa cabeça em seus ombros, mas todos os senhores com ele valorizam suas vidas. A única chance deles era parar nosso ataque e nos contra-atacar com um ataque próprio, mas isso é impossível agora. Eles estão condenados por causa de seu medo, disse um Worm Necromancer. Ainda não acredito. Nosso pessoal no Sentinel relatou a aparição do mago Krillon e do comandante Karen no palácio do rei. Se o que pensamos é verdade, então eles deveriam estar tentando despertar as proteções Ansei, não lutar contra nós assim. Retorquiu o Cavaleiro Verme. Acredite ou não, quando as pessoas estão desesperadas, elas tendem a ficar estúpidas. Opôs-se ao Orm Necromancer. Os dois eram comandantes seniores no Ormcult e seu poder e estratégia eram inestimáveis para o líder do cult que está liderando esta horda pessoalmente. Cale a boca, vocês dois. Ele falou uma vez. Grande Anacoreta. Mestre Almion. Tanto o Ormknit quanto o Necromancer se curvaram ao homem chamado Granashorit Almion, o líder interino do Ormcult na quarta era e um dos mais notórios Archizards em Tariel. Mais do que isso, olhando para seu cajado que está movendo a nuvem negra acima da horda de mortos-vivos, não havia erro de que esse ser não é mais um humano. Alguns o confundiriam com o Lich, julgando por sua antiga aparência, mas o brilho amarelo de seus olhos o expôs como um vampiro. Um antigo vampiro Altmer. Bunicrafter Bobrak. Chamado de vampiro Altmer. Sim, grande Anacoreta. Ajoelhou-se um Ormknit removendo seu elmo para mostrar sua identidade como um orc. Coração de gelo. Chamou o vampiro Altmer mais uma vez. Suas ordens, mestre. Kneltit Orm Necromancer empurrando seu capuz para trás para mostrar sua identidade como uma Nod que está passando pelo processo de Lichdom. Não vamos deixar esses tolos mortais pensarem que têm mais chances do que já tiveram. Disse o vampiro Altmer. Não importa o truque que eles façam, que magia eles tenham, que espadas eles puxem, nós estamos aqui para aniquilá-los e mostrar ao mundo que não podemos mais brincar conosco. São vitoriosos, não importa o que. Ele disse e se levantou de seu trono fixo em uma carruagem puxada por 20 escravos. O vampiro sorriu revelando seus dentes pretos e rosto velho. Ele estava bêbado com o sangue de muitas crianças que ele procurou pessoalmente em Egat. Em seu sentimento de vitória, ele olhou para a esquerda e para a direita, para frente e para trás para ver nada além de um mar de mortos-vivos de todos os tipos e formas. Tal poder é uma bênção do Deus Verme. Como podemos ser derrotados? Ele olhou para cima para ver a nuvem escura e ergueu seu cajado. Tal feitiço, o fedor de 1000 cadáveres, é um presente do Deus Verme. Como podemos ser derrotados?
Ele olhou para baixo para ver os escravos humanos que ele reuniu para puxar sua carruagem como animais. Aqueles que morreram no caminho foram reanimados para se juntar à horda e outro vivo foi colocado para puxar a carruagem no lugar dos mortos. Tal poder é um direito sobre os vivos concedido pelo Deus Verme. Como podemos ser derrotados? Ele estava bêbado em todo e qualquer aspecto do poder. Sua arrogância não conhecia limites e ele sentia que não havia nenhuma entidade acima dele no mundo além do rei de Ormus que o abençoou e o presenteou por muitos anos. Crianças, tenham fé. Estas foram as últimas palavras de arrogância ditas pelo grande anacoreta do culto do verme. Mestre é ótimo. Eu me sinto envergonhado. A necromante Seyart rastejou aos pés de seu mestre. Realmente. Nós éramos míopes. O Ormknigt Bobrak curvou-se ainda mais. Lá disse Seyart e eu começaremos o ataque imediatamente. A natureza zelosa do grande Ancorita Almeon e seu aprendiz Seyart foi um espinho para o lado do Ormknigt Bobrak por eras. Ele pode ser de uma célula de verme diferente, mas as duas células sempre foram classificadas em primeiro e segundo lugar. Ele pode dizer o que quiser sobre os outros, mas em termos de poder, a célula de Anchorit Almion e Seyart era algo que pode dominar uma nação. Ainda assim, ele teve que usar os truques na manga para garantir que esse ataque funcionasse. Se a aliança era um prego difícil de quebrar, então ele deveria atacar rapidamente e acabar com a ameaça imediatamente. Ele nunca pode perdoar o que aconteceu com Dalila, que caiu no cerco de Riad. Uma última coisa, grande anacoreta. O abençoado vai se juntar a nós? Perguntou o cavaleiro Verme Babrak. Blasfema. O abençoado está se preparando para o evento mais importante que este mundo miserável testemunhará. Você ousa interrompê-lo. Necromancer Seyart chorou. Não, eu não. Babrak ergueu as mãos apressadamente. Acalme-se, Seyart. Bobrak está certo. O Ancorita Almeon falou. Sim, mestre. Bobrak, é um grande presente do Deus Verme ter um grande estrategista como você em nossas fileiras. Mas não estamos usando este dom tão cedo. Você tende a pensar muito e não estamos em perigo de qualquer maneira. O abençoado é realmente nossa melhor carta e toda vez que ele se move, ganhamos uma vitória fácil. Pensem como ultrapassamos o oeste de Emerfell em menos de 5 dias. O anacoreta Almion balançava em suas grandes vestes sentindo a bênção de sua divindade. Mas não podemos contar apenas com as bênçãos, meu filho. Devemos sujar as mãos e abrir caminho através do inimigo para pavimentar uma estrada duramente conquistada com caveiras de ossos. O abençoado não será interrompido agora que nós conseguiu a mulher que deseja. Terá um dia para descansar e esperar por amanhã. O navio chegará e a encarnação estará completa. O anacoreta Almion ergueu os braços anunciando a vinda de seu Salvador e Messias. Obrigado pela iluminação, grande anacoreta. Babrak ajoelhou-se mais uma vez na frente de Almion. Apesar do fato de estarem superando o inimigo em 5-1, o culto decidiu que a força bruta é suficiente para acabar com a resistência dos insignificantes mortais. Com tamanha força, eles usaram o melhor de seu julgamento e os conduziram exatamente para onde Karen queria. Os mortos marcharam para frente. Está acontecendo. Mir falou. Karen semicerrou os olhos e certificou-se de que tudo estava no lugar. O vale tinha terrenos baixos na frente, lados rochosos com altos pilares rochosos formados naturalmente uma extremidade alta. A força principal foi reunida na parte mais baixa do vale, que é o centro liderado pelo chefe de guerra Laila. Os arqueiros estavam nos lados altos e os magos na montanha alta na parte de trás, assim como Karen e Mir. Assim que os mortos começaram a se aglomerar em direção ao vale, a força principal começou a recuar ainda mais abrindo muito espaço da boca do vale. Enquanto isso, o núcleo da força do culto, que tinha o anacoreta Almion liderando, começou a avançar ainda mais para entregar a nuvem negra da morte, o feitiço chamado, o fedor de 1000 cadáveres. O objetivo principal era subjugar os vivos por aquela nuvem mortal e levá-los de uma só vez. Está na hora. Karen deu um sinal. Imediatamente,
Todas as armadilhas na boca do vale foram ativadas no momento em que a maior parte da vanguarda dos mortos-vivos estava lá. Craque! Crack! Craque! As encostas rochosas do vale começaram a emitir um som assustador. Os arqueiros ali fixados recuavam rapidamente com as cordas amarradas uns aos outros. A situação era óbvia. Esses arqueiros não eram arqueiros, mas sim magos de alteração. Usando o mapa desenhado pelo grão-mago Quilon, o vale foi sendo desintegrado pelos lados sistematicamente nas últimas 5 horas até que se tornou um mingau esperando para ser empurrado. Uma forte onda tonal através das rochas criada por um pergaminho que ele deixou para trás cuidou de tudo. Os pilares rochosos nas partes frontais do vale estavam caindo um após o outro até a foz do vale. A força da queda foi obliterante o suficiente para devastar os melhores flechatronaches liberados pelo Orkut. Tibone centipedes, T-chambles, T-zombies, nada ficou de pé tirando metade da vanguarda. Isso por si só era igual à força da Onding Aliança em número. O primeiro movimento de Karen foi selvagem e forte, elevando toda a moral com grande alegria. Sim. Onding. Príncipe Karen. Faça a maneira. Os redguards se emocionaram com o som das pedras caindo como se os tambores de guerra não fossem suficientes para movê-los. A forte onda de alta moral atingiu gravemente os Wormcultistas e os fez se sentirem fracos diante de um forte exército organizado. Droga! Aquelas formigas acham que podem nos parar? HMPH. Pegue isso. O grande anacoreta ficou furioso com a resistência inútil que mal arranhou a superfície de seu exército tirando a bucha de canhão. Ele acenou com seu cajado descontroladamente e fez a nuvem, Stenchofatos Andicorpses, avançar ainda mais no vale. Merda! Protetores de luz. Karen gritou para os curandeiros liberarem suas proteções. Infelizmente, sob o feitiço, Soulsnare, os céus cinzentos tornaram impossível para os feitiços do Sol ultrapassar os feitiços dos mortos-vivos. Os wards se mostraram inúteis desde o início. Karen segurava sua espada, Anseward, e estava prestes a usá-la, mas uma mão deteve. Eu disse para deixar isso comigo. Mira ainda estava lá parado calmamente. O que você vai fazer? Seja o que for, faça rápido. Tudo bem. O Elnofelder não estava com pressa, pois sua visão lhe dava a capacidade de avaliar a situação profundamente. Assim que a nuvem escura de fumaça mortal estava prestes a obliterar os vivos, Mir começou a se mover. Ele tinha o equipamento de Miren e Miranda com ele, a lâmina de gelo do monarca, o arco das sombras, o anel de Khajiit, o anel de Pinaster, o anel do bruxo, mas o mais importante é o frasco de Lilandrio. Sua velocidade geral e resistência mágica foram aprimoradas insanamente. Em um segundo ele estava lá, no próximo ele estava pulando alto e no ar encarando a nuvem escura. O que ele está fazendo? No centro das atenções de todos, da aliança ao culto, Mir estava fazendo uma jogada ousada. Com uma das mãos estava de frente para a nuvem escura com o arco de sombra e com a outra estava entalhando e flechando. A flecha parecia normal, mas havia algo montado nela que não parecia a ponta de uma flecha. Era o frasco de Lilandrio. Mir estava atirando na nuvem negra. Traço, frasco de Lilandrio, menor élfico, absorção mágica, reflexão mágica. A arma Ultimate Anti-Magic que foi dada aos Altimer Twins agora estava sendo disparada como um míssil naquela nuvem. Aos olhos do Altimer, grande ancorita Elmion, uma perigosa sensação de desastre o fez congelar. Não pare. No entanto, nenhuma palavra pode parar uma flecha que foi lançada. A flecha carregando o flasco of Lilandrio, entrou no feitiço, Stenchofatos Andicorpses. E o trabalho maravilhoso aconteceu. Não importa o quão rápido a flecha avançasse, ela estava varrendo a nuvem. Não. Não importa o quanto a anacoreta gritasse. Sim. E não importa o quanto Karen gritasse. O frasco de Lilandrio absorveu a nuvem negra de uma só vez. A dor de ter sua mágica sendo privada em grande escala fez o Anchorite Elmion cair de joelhos e murchar de dor. Pare com isso. Traga para mim.
Ele apontou para a flecha voando no céu carregando o frasco de Lilandrio, e o feitiço de nível proibido dentro dele. Nele. E Seart correu para o céu carregando seu cajado e puxando a flecha em sua direção para roubar o frasco, mas Mir não deixou as coisas ao acaso. Com um giro de seu dedo, a flecha inverteu sua direção no céu e voou em sua direção. Incrível! Diga o que quiser sobre Altimer ou Aldmer, Karen era o maior fã de Mir agora. A flecha voltou e o frasco de Lilandrio estava de volta nas mãos de Mir. Inútil. Almion xingou Seart. Anchorit Almion perdeu todo o controle que tinha sobre as runas do feitiço, perdendo o triunfo que lhe foi dado por Man e Marco. Para um fanático, não há vergonha maior. Ah! Este é um dia incrível, meus amigos. Hoje, testemunhamos a queda do feitiço imundo produzido pelo culto e agora, levamos suas cabeças como troféus. Por minha conta. Na vanguarda da formação da aliança, a chefe de guerra Layla gritou sob sua máscara levantando sua lança. Apesar da lesão, a mulher feroz estava indo para uma batalha sangrenta da melhor forma. Cidadela. Siga o chefe de guerra. Nós abrimos caminho juntos. Isa reuniu os adeptos marciais da cidadela após o chefe de guerra e os senhores da batalha. Levante bem alto nossos estandartes. Marchemos para a vitória. Karen ergueu a Soulsword e a Anseward, juntas fazendo a armadura que John ligada a essas armas irradiar como a segunda vinda de Pelinal e Testrak. A Batalha da Marcha da Morte começou oficialmente. Kirin Saga capítulo 495 A Batalha da Morte 3 de março de 4, parte 1 Abençoada seja a aliança. O culto prevalecerá. E a luta estourou. O culto reuniu seus asseclas mortos-vivos para se amontoar sobre os escombros das rochas caídas, mas a aliança já estava preparada e garantiu o terreno alto ali onde o confronto aconteceu. Proteja cada local. Mantenha a formação firme. As grandes criaturas mortas-vivas são mais lentas que as menores. Lide com elas primeiro. A chefe de guerra Layla ficou na frente das linhas seguidas por Naglaiz à sua direita e esquerda. Mestre, devemos levar a luta ao coração do inimigo o mais rápido que pudermos. Ficar aqui por muito tempo fará com que nossas baixas aumentem. Isa gritou enquanto quebrava 5 zumbis com um golpe de sua lança. Descer cedo é suicídio. Nagla discordou. Não temos escolha. Podemos avançar e depois recuar sob a cobertura da magia, ou perderemos nossa posição. A chefe de guerra Layla tinha o histórico mais experiente em batalhas abertas, então ela encontrou uma solução imediatamente. Marche em frente. Tome terreno e faça cada golpe valer a pena. Ela gritou e avançou à frente liderando o ataque com sua lança. Os adeptos of Citadel tinham confiança absoluta em seu chefe de guerra e seguiram seu exemplo. Apesar de sua lesão anterior, a chefe de guerra Layla combinou sua experiência com táticas e agiu como uma figura que pode aumentar o moral na linha de frente do exército, embora ela não tenha sido capaz de exercer todo o seu poder. Ela decidiu agir de forma chamativa e ser o centro das atenções apenas para dar confiança aos adeptos, mesmo que isso significasse piorar sua recuperação. Ela apontou sua lança para frente e focou em sua lâmina que começou a emitir uma aura azul. A partir daí, uma forte força fortificou sua carga e adicionou uma forte onda de poder ao seu ataque. Lâmina aniquiladora, lança do pássaro relâmpago. Uma arte marcial da lança registrada pelos antigos mestres da lança da Primeira Era. Apenas alguns poderiam aprender e poucos poderiam dominar. O ataque abriu um caminho através das linhas inimigas enquanto o chefe de guerra destruía mais de 30 criaturas mortas-vivas em um ataque. O Warchief é incrível. Siga o chefe de guerra. Os adeptos ficaram enlouquecidos ao ver a incrível arte marcial e ofereceram suas vidas apenas para acompanhar seu ídolo que está quebrando as fileiras com tanta facilidade. Irmã mais velha, vá com calma. Nagla correu atrás dela e tentou colocar algum juízo em sua irmã. Se você quer que isso acabe cedo, se apresse e não fique para trás. A chefe de guerra não parecia disposta a parar, mas parecia estar com pressa. Droga! Aqui vou eu. Nagla não conseguiu impedir sua irmã,
Então ela decidiu levar um pouco da carga. Ela girou sua lança em círculos e pulou dentro de uma reunião de mortos. Seus golpes não eram naturais e faziam com que todos os mortos-vivos no caminho fossem despedaçados assim. Fanning Spear, Blood Wolf Storm. Se os oponentes fossem pessoas vivas, alguém poderia ter visto uma tempestade de sangue ao redor do Spear Battlelord Nagla. Ao contrário de sua irmã, que mostrou o poder da lança, ela mostrou a precisão da lança. Vocês dois. Incrível. Por trás, Isa observou o chefe de guerra e seu mestre competirem para ver quem estava destruindo mais mortos-vivos. Um forte desejo cresceu dentro dela de se juntar à festa também. Aqui vou eu. Ela gritou e correu em direção aos inimigos com um trabalho de pés fabuloso, fugindo e atacando usando a lança da misericórdia amarga, lança Ebonarm, lança demoníaca dançante. Uma arte marcial que é ensinada a todos os adeptos da cidadela de Ebonarm que usam a lança, mas para mantê-la e atingir seu ápice foi um feito impossível de alcançar para a maioria das gerações atuais e antigas. A execução de Isa pode ser descrita como impecável. Essa garota. Os dois mestres da lança que são Archie-Flail e Spear Battlelord Nagla não puderam deixar de admirar o bom Battlelord que eles criaram. Isa estava a caminho de superar todos os que vieram antes dela na cidadela. O ataque foi um grande sucesso. Muito menos Layla, Nagla e Isa, que eram a ponta de lança óbvia. Os outros adeptos e Battlelords não mostraram menos coragem e dominaram os mortos-vivos em uma gloriosa demonstração de força e coragem, mas como todas as coisas, tinha que chegar ao fim. Quando os guerreiros chegaram ao ponto mais baixo dos escombros rochosos, já haviam sofrido algumas perdas mesmo com a vantagem de terreno alto, mas como a vantagem foi perdida, eles estavam prestes a ser esmagados em números. Recue agora. Magos. Ataque. Kareem emitiu sua ordem para que a força principal frontal recuasse e os magos os cobrissem. Uma enxurrada de feitiços mágicos abriu espaço entre os guerreiros e as criaturas mortas-vivas. Os curandeiros não foram designados apenas para curar, mas também para atacar com os feitiços do sol, apesar de estarem enfraquecidos. Uma retirada segura era garantida, exceto quando chegava a um lugar. O lado direito do exército estava completamente coberto por curandeiros. A magia naquele lado só prejudicava os mortos-vivos e não os vivos. É uma coisa boa na maioria dos casos, mas o Orkut percebeu tal fraqueza. Aí. Ataque. Pregue as falas deles. O Orknigt Bobrak, conhecido como Bonecrafter Bobrak, liderava uma força de Orknigts e Orminecromancers do lado direito. Ele atravessou a zona de perigo mal arranhada pelos feitiços do sol e surpreendeu os guerreiros da cidadela no flanco direito. Os cultistas passaram. A formação. O Battlelord responsável pelo flanco direito ordenou uma formação defensiva de livro e resistiu ao Orknigt com sucesso. Tolos. Bonecrafter Bobrak estava sorrindo cruelmente vendo seu plano realmente funcionando. Ele deu um sinal para os necromantes que o seguiam e todos começaram a invocar esqueletos o mais rápido que podiam. Pários. O senhor da batalha queria agir contra a convocação e dominar os necromantes, mas logo percebeu onde estava enganado. Nem todos os esqueletos foram feitos para a batalha. Alguns foram feitos para serem destruídos e levar o inimigo com eles. Escudos. Tarde demais. Uma vez que os esqueletos e os guerreiros se enfrentaram, esses esqueletos explodiram violentamente nos rostos daqueles guerreiros. Meus olhos. Ajuda. Foi uma jogada cruel. O feitiço conhecido como Blostbones enviaria um esqueleto suicida que correria para os inimigos agilmente, até mesmo evitando ataques e perseguindo seu alvo até explodir em fragmentos naquele inimigo. Esses fragmentos eram pequenos e afiados. Seu dano é irreparável, pois a maioria desses esqueletos carregava a chama, veneno ou doença. Seus necromantes sujos. O senhor da batalha ficou furioso além do sentido e pulou de seu lugar com o objetivo de decapitar os necromantes escondidos atrás dos cavaleiros vermes. Esse é o espírito. Bonecrafter Bobrak enfrentou o Battlelord e recebeu seu ataque com um súbito Bone Shield, que apareceu do nada.
lembrando uma caixa torácica carregada de crânios. A espada do Battlelord nem arranhou Boneshield. Com um movimento de sua mão, uma foice apareceu na mão de Bobrak e atravessou sem esforço o corpo do Battlelord. Não! Um grito foi ouvido próximo quando a cabeça do Battlelord rolou no chão. Com a outra mão, Bobrak lançou um feitiço transformando o corpo sem cabeça do Battlelord em um morto-vivo imediatamente. Ah! Vá pegá-los! A terrível situação inspirou muito medo nos corações dos guerreiros que tentavam vingar o Battlelord, mas logo depois, uma lança veio voando, destruindo o corpo morto-vivo sem cabeça do Battlelord. Cultistas sujos e infiéis. A chefe de guerra Layla parecia ter garantido sua frente e deixado a liderança para o Battlelord Nagla. Morrer. Bobrak balançou a foice da morte, mais uma vez em Layla, que habilmente evitou e agarrou um pouco de areia jogando-a nos olhos de Bobrak. Ah! Sujo! Cale a boca e lute. Layla percebeu que não poderia prolongar a luta por causa da lesão e teve que terminar o mais rápido possível. Sua lança voltou para sua mão e ela lançou uma segunda, Anilating Blade, Lightning Bird Spear. Bonecrafter Bobrak tentou bloquear o ataque com seu Bone Shield, mas ele não conseguia nem entender o que aconteceu a seguir. A lança do chefe de guerra quebrou seu escudo em pedacinhos com a intenção de pegar seu braço. Continue sonhando. Abandonou seu lugar e saltou afastando-se do perigoso adversário que não reconhecia. Isso foi surpreendente. Como o Ormanacoreta da célula que foi responsável por assassinatos, ele deve conhecer todos os alvos perigosos e aqueles que estão marcados para a morte. Chefe de guerra. Estamos aqui para ajudá-lo. Alguns dos adeptos da cidadela se juntaram à briga para evitar que os necromantes e os outros cavaleiros vermes interferissem na luta do chefe de guerra. O chefe de guerra. Como? Você já deveria estar morto. Você pensa muito bem do seu culto, necromante. Layla não pretendia perder mais tempo e mirou no pescoço do orc. Bobrak percebeu que sua situação não era favorável. Certamente o Masked Spearmaster não era outro senão o famoso Warchief Layla. Tal mulher era uma das melhores lutadoras ao redor de Tariel. Mesmo ele não estava confiante para enfrentar. Ele tentou bloquear o ataque usando dois Bone Shields ao mesmo tempo, mas seus movimentos eram muito mais lentos do que ela, mesmo com a lesão limitando suas opções. Impressionante. Mesmo abençoado não poderia matá-la. As opções de Bobrak estavam acabando, mas ele não é um anacoreta para se exibir. Ele tinha um trunfo para esse tipo de situação. Saia de mim! O orc gritou fazendo sua mágica explodir e transformando-a apressadamente em um feitiço. Layla teve que recuar e observar o orc lançar seu grande feitiço, transformação de Golias de osso. Isto é mal. O feitiço que apenas um mago mestre pode lançar e precisa de anos e anos de práticas de necromancia para dominar. Bonecrafter Bobrak era conhecido como Bonecrafter por sua habilidade inigualável em tal arte. Então é claro, ele poderia lançar Bone Goliath Transformation. A última vez que esse feitiço apareceu em público foi durante o rescaldo da Batalha de Jondar e Renegado, quando o arquimago Nurino usou para lutar em igualdade de condições com o nobre Lorde Vampiro, Archon Volkiar. Bone Goliath pique adicionado ao Discord e droga. Retire-se. A partir daí, a luta estava fadada a ficar feia. Parte 2. Ia. Os dois figurões da cidadela e do culto se enfrentaram em um combate mortal. No início da luta, o Warchief Layla era mais rápido e mais forte que o Bonecrafter Bobrak, mas após a transformação Bone Goliath, ele se tornou superior em força bruta e resistência. Prejudicá-lo será um desafio agora. Um Bone Goliath faz jus ao seu nome. A mecânica do feitiço funciona encaixando o Necromancer em um DA especialmente equipado para cobri-los completamente. Isso significava mais do que apenas proteção para o Bone Goliath. Era um morto-vivo que tem seu próprio poder e conjunto de controles que precisam receber comandos de seu piloto, o Necromancer. Pode ser descrito como uma espécie de armadura de poder. Muito forte e durável,
Alimentado por Magicka, tem seu próprio conjunto de ataques e suporta todas as habilidades de Magicka e combate do piloto. Para isso, o Warchief Layla recorreu às suas melhores habilidades marciais com o objetivo de quebrar aquela noz dura, enquanto o Bonecrafter Bobrak recorreu à conjuração de duas Death-Cites, com ambas as mãos, bloqueando todos os ângulos de retirada para o Warchief. Estúpido. Comparar sua força bruta com a habilidade dela foi um erro. Sua lança encontrou um caminho para deixar uma grande rachadura no peito do Bone Goliath, então ela escapou do alcance dos dois Death-Cites, evadindo em nenhuma direção, exceto para frente. Gra. Bonecrafter Bobrak sentiu o impacto da lança e tomou distância do Battlelord. Ela é muito perigosa para ele assumir. Apesar do fato de que ele conseguiu emboscar a cidadela e matar um Battlelord, ela conseguiu roubar o ímpeto e levar seus adeptos para a segurança, minimizando a perda ao mínimo. O objetivo do culto era matar o máximo de guerreiros da cidadela o mais rápido que pudessem, então reanimá-los em mortos-vivos para fazê-los lutar contra seus companheiros guerreiros. Além da pressão psicológica que se acumularia em uma pessoa para derrotar o cadáver de seus irmãos e companheiros guerreiros, o culto tinha um plano final para usar aqueles caídos para um ataque de um feitiço, Corpse Explosion, para quebrar completamente a primeira linha de defesa para o Onding Alliance, que é toda a cidadela de Ebunar. Este plano cuidadosamente elaborado entrou em caos absoluto agora que o chefe de guerra entrou em ação. Nós recuamos. Uma chamada veio do fundo das linhas da aliança chamando o chefe de guerra para recuar. Ei! Ótimo! Layla sabia que seu trabalho havia acabado e decidiu cortar a briga aqui. Pare onde você está. Bobrak não podia se dar ao luxo de desperdiçar sua forte magia e queria impedir a retirada de Layla, mas ela ainda era mais rápida do que ele. Você não vai. Desesperado, Bobrak recorreu ao lançamento de Conjure Zombie Eorse, algumas vezes. Os cavalos zumbis eram fortes e pesados, o que garantia que resistiriam aos ataques da aliança enquanto ele persegue o chefe de guerra Layla e assim aconteceu. O terreno alto de entulho não era um grande obstáculo para os cavalos zumbis que puxaram o Bone Goliath para cima. Comandante, não podemos nos dar ao luxo de seguir. Estamos perdendo números. Um Wormknecht chamou Bobrak. Mas o último estava muito obcecado em matar o Warchief antes de qualquer outra coisa. Os planos iriam para o caos absoluto. Jogue as pedras. Destrua os cadáveres. No topo da montanha de entulho, Karen estava dando uma série de ordens para obstruir Bobrak e destruir qualquer cadáver restante no campo de batalha para evitar que os necromantes os reanimassem. Droga! Ajude-me aqui. Bobrak não encontrou escapatória a não ser pedir ajuda quando finalmente bloqueou a rota de fuga em Layla. Aguente por um minuto. Estou trazendo ajuda. Necromancer Seart respondeu ao seu chamado. Enquanto isso, a chefe de guerra Layla estava calculando suas opções. Não há escapatória, chefe de guerra. Bobrak sentiu que a vitória seria garantida assim que ele cuidasse do inimigo mais forte que poderia até mesmo segurar um flanco inteiro por conta própria com um ferimento impedindo-a. Você tem coragem me seguindo até aqui. Ótimo, me mostre o que você tem. Como um orc, Bonecrafter Bobrak não era apenas um guerreiro de segundo grau, ele era um grande guerreiro, então certamente poderia usar isso. Com um grito alto, o orc começou a se fortalecer e se libertar cada vez mais de suas algemas. Berserk Rage, o poder racial dos orcs. Duas foices da morte se formaram em suas mãos enquanto ele as acenava para Layla pelos lados. Ela agilmente pulou e torceu seu corpo com a lança atacando golias de osso em seu crânio. Uma rachadura se formou no crânio e algumas gotas de sangue apareceram na lâmina da lança. Um acerto crítico. O chefe de guerra sentiu que sua vitória estava garantida, mas, infelizmente, ela comemorou muito cedo. Um orc furioso não pode sentir nada como dor. Apesar da rachadura no crânio, Bobrak aproveitou a chance de Layla não se estabilizar no ar e a atingiu com a cabeça supostamente ferida.
O carneiro era muito forte para Layla, forçando-a a recuar enquanto o orc tentava cessar a chance usando seu estado Berserking superior para atacá-la, mas ela recuou habilmente. Morrer. Por trás, um raio de magia profana foi disparado nas costas de Layla, atingindo-a sem que ela percebesse e fazendo com que ela falhasse na evasão. Chefe de guerra. Karen era o mais próximo da cena e se viu pulando de seu posto para defender o chefe de guerra, pegando o segundo raio mágico com a espada da alma. Chato. Uma mulher parecida com uma bruxa apareceu no céu. Ela estava segurando um bastão e parecia bastante feia. Era Coração de Gelo. Uma segunda luta solo começou entre Prince Karen e o Orminecromancer Seart quando Karen saltou no ar desviando todos os ataques habilmente e dando uma séria perseguição à bruxa. Isa. Ajude o chefe de guerra. A voz de Karen vibrou no campo de batalha alertando as outras duas frentes onde Isa e Mir lutaram. Isa olhou para Nagla e os dois assentiram antes de Isa atacar os Tormatronash no campo de batalha. Enquanto isso, a chefe de guerra Layla estava em uma situação bastante sombria. Depois que ela foi atingida pelo raio mortal, ela caiu e o Bone Goliath, que é o Bonecrafter Bobrak, aproveitou a chance para se envolver com ela em uma luta devastadora. Ela conseguiu quebrar sua magia, mas perdeu sua lança. Ele tentou estrangulá-la usando sua brutalidade superior e ela lutou para evitar que sua situação piorasse. Pare para mim. O orc frenético gritou por trás de sua proteção de crânio e prendeu Layla no chão. Enquanto ela se agarrava ao braço dele, ele a amarrou com força e pisou nela, fazendo-a tossir sangue. Chefe de guerra. A voz de Isa foi ouvida por perto, mas Layla estava muito enfraquecida para responder. A mão de Bobrak foi erguida mais uma vez e dois socos impactantes atingiram o corpo de Lila. O último ataque foi quando Bobrak levantou a mão e conjurou uma Bone Dagger. Morrer. O último ataque não errou o coração de Layla por acaso e ela sentiu a morte se aproximando. Em um momento de fraqueza, Layla desistiu e fechou os olhos, mas no momento seguinte, uma esbelta lança de ébano perfurou o braço do Bone Goliath. Saia de cima dela. Bobrak cambaleou para trás por Isa, mas o furioso orc logo recuperou o equilíbrio e olhou para Isa. Apesar da cara de caveira, Isa podia ver o sorriso desagradável sob aquela caveira como uma horda de necromantes, cavaleiros vermelhos e criaturas mortas-vivas. Donzela da lança. É você. Bobrak descobriu a identidade de Isa sem pensar muito. Filho da puta. Eu vou te matar. Boirá. Isa pediu seu poder de último recurso. Bênção de Boirá, ira do deserto. O ar ao seu redor começou a queimar por conta própria e uma tempestade de areia se formou enquanto ela avançava como uma flecha solta no Bonecrafter Bobrak. Gra. O orc chamou seu braço restante para chamar um Bonewall do chão para impedir o avanço de Isa, mas foi quebrado como um pedaço de biscoito. Merda. A ponta da lança já estava pressionando o peito do Bone Goliath quando Bobrak começou a recuar e Isa o perseguiu. A tempestade de areia que ela convocou ao seu redor destruiu todos os mortos-vivos e cultistas de vermes que ela passou, exceto pelo ridiculamente durável Bone Goliath que a lança da amarga misericórdia era seu único remédio. Morra, seu filho da puta. Isa gritou entregando todo o poder de sua aura para seus ombros e coxas quando a ponta da lança afundou profundamente no Golias. Então ela começou a levantá-lo em sua lança. A força de Isa atingiu um nível inimaginável quando ela levantou o grande Golias verticalmente e o jogou no ar. Ela não terminou. Ela estava longe de terminar. Ela pulou atrás dele com sua lança apontada para frente usando o que ela sabe sobre magia para levitar por alguns segundos enquanto desferia um ataque que enviaria o Golias de osso mais alto no ar. Todos esses ataques eram uma habilidade marcial conhecida como Anilating Blade, Wolfbeat Spear. O Bone Goliath começou a se desintegrar com cada ataque mostrando manchas sangrentas do corpo de seu dono sendo quebrado. Um braço voou para longe. Depois um pé, depois a perna inteira e um dedo foi visto. Gritos. Lamentações.
A dor do orc deve ter se acumulado por muito tempo e seu corpo estava sentindo tudo de uma vez ao lado dos ataques implacáveis de Isa. Pare. Por favor. Não. Ajude. Como todas as partes do Bone Goliath foram quebradas, o orc foi revelado a todos que podiam ver como um corpo perdendo seus membros em uma taxa de raiva. Isa não conseguiu manter seu voo por muito tempo e logo caiu em direção à encosta de escombros, mas pousou com segurança. Quanto ao orc, ele caiu logo após Isa com seu corpo hediondo sangrando como um porco morto. Uma vez perto do chão, Isa o atingiu com sua lança. Golpear os pés e penetrou na cabeça do orc do pescoço subindo pelo crânio e carregando como um troféu. O comandante do culto está morto. Isa o matou. Ela o matou. Reúna as notícias. Em voz alta. Todos os guerreiros da cidadela comemoraram ruidosamente para transmitir a notícia em todas as frentes. Isa matou um comandante do culto. O impacto da notícia foi óbvio. Os Surmcultistas foram incapazes de avançar mais longe do choque enquanto os Warriors of the Citadel e a Onding Alliance se transformaram em lobos famintos e reuniram outra carga contra os cultistas e os Undead. Socorro! O chefe de guerra está ferido. Isa destruiu o corpo do Bobrak e correu para Layla apoiando-a longe da batalha sob a proteção de alguns Battlelords. Enquanto isso no céu. Segure essa bruxa. Ia. Karen e Jax estavam perseguindo o Necromancer e Seart. Ah! Você não vai me pegar, menino bonito. HMPH. Jax bufou enquanto batia suas asas e bloqueava o caminho de fuga de Seart. Ela tentou fugir para a esquerda, mas seu Lava Whip impediu sua fuga. Karen tinha algum controle sobre o feitiço, levitação, usando suas ferramentas mágicas. Então ele foi capaz de acompanhar Jax e Seart. Isa matou um comandante do culto. A grande alegria finalmente alcançou aqueles que lutavam nos céus. E Seart congelou em seu lugar e olhou para onde Bobrak deveria estar. Ela notou Isa segurando a lança da misericórdia amarga, com Bobrak pendurado na ponta. Impossível. E Seart não teve tempo para descansar enquanto Karen estava balançando a Soul Sword para ela. Não me chateis. Ela tentou se livrar dele, mas Jax estava esperando por ela. Seu Lava Whip a segurou pela perna e a puxou para baixo. Deixe ir. Eu disse deixe-me ir. A bruxa ficou furiosa com a cooperação entre Jax e Karen, então ela teve que se livrar de Jax primeiro. Ela apontou a mão e lançou um feitiço terrível contra ele. Jax não teve tempo de fugir, pois estava focado em segurar o chicote para evitar que Seart escapasse. Assim que ele viu o feitiço se aproximando, ele quase perdeu o foco, mas alguém apareceu na frente dele para pegar a magia. Príncipe. Não. Era Karen. Assim que Jax viu Karen na linha de perigo, ele se lembrou do sério aviso de seu mestre sobre proteger Karen que tinha um ou então seguindo-o. Infelizmente, Jax foi muito lento para ajudar Karen e o feitiço caiu sobre ele causando uma explosão escura. Droga! Ah! O Minotauro estremeceu ao pensar que falhou em proteger Karen. Por outro lado, Seart deu uma risada de bruxa por seu feitiço impecável. HMPH. Comemorando cedo demais. No entanto, de repente, a voz de Karen soou e a nuvem escura foi dilacerada por uma onda de luz tremeluzente. Karen apareceu com a aparência mais heróica que ele pode ter. Sua armadura estava irradiando e ele segurava duas espadas. Uma era a Soul Sword, a outra era a Ancient Sword. Duas vozes soaram em sua cabeça. Uma era o príncipe Ator e a outra era o santo da espada Radan. Acima de tudo, a armadura que João deu a ele estava ridiculamente jogando junto. Traço, placa real, menor conjunto de aço élfico, imitação de encantamento de arma. A armadura era um prato completo, mas simples, leve e quase trabalhada por Unfur, que estava treinando para imitar o artesanato élfico. Apesar de ser mantido no canto como decoração, João teve uma ideia diabólica enquanto treinava seu encantamento. O encantamento, que exigia todo o conjunto, pode emprestar poder do encantamento de uma arma e refletir qualidades semelhantes em toda a armadura. Sua falha era que não funcionava bem com armas normais e,
Para um encantamento tão complicado, foi programado usando o método binário. Combinada com a Soul Sword, a armadura daria uma aura sagrada e refletiria o poder do príncipe ator, mas combinando-a com uma Sword, as coisas tomaram um rumo bastante ridículo. De alguma forma, a armadura cresceu asas feitas de espadas leves com algum tipo de melodia ou zumbido também foi ouvido nos arredores. O mundo pode não ter visto tal imagem por anos, mas certamente o sangue dos Redguards, descendentes dos antigos Sikodans, percebeu a aparência de Karen. Conforme ele movia suas espadas, a melodia ao seu redor começou a se intensificar. A lei tonal do universo moveu-se com sua espada e uma onda mística de corte de espada aconteceu. Mestre, salve-me. Iseart sabia que ela estava perdida. Tudo o que ela podia fazer era chamar seu mestre, Gran Chorit Almion. Fique com sua lâmina. Uma voz veio como um trovão no céu visando Karen, mas a melodia ao seu redor o protegeu de todos os ataques baseados em tonal e ele continuou com o golpe de espada em Iseart. Mortal, você ousa me desafiar? O Gran Chorit Almion voou de seu acampamento e mirou em Karen. Um poder desviante comparável a um ancestral começou a pressionar Karen e o colocou em perigo, mas de repente toda a pressão foi bloqueada por algo. Enquanto isso, o golpe de espada de Karen pousou em Seart e a quebrou em um grito fulminante. Quem é você? Como você pode me impedir? O grande Ancorita Almion não podia acreditar que estava sendo parado por uma força igual. Por favor, abstenha-se de resistir. Não tenho prazer em causar mal a outro ser. A figura que apareceu na frente de Almion falou. Ele usava uma armadura élfica simples, nem mesmo encantada. Assim que removeu o elmo, apareceu o rosto de um elfo. Era difícil distinguir o que é elfo pela aparência. O elfo era muito bonito e charmoso. Poderia ser um Altmer, pois eles são os mais bonitos. Mas aqueles Altmer pé no saco não passam de problemas e eles não podem dar essa sensação de paz. O que? O que você é? Almion dirigia uma pergunta a Mir com um rosto chocado. Apesar de ser igual a um ancestral, Almion não conseguia ver através do elfo à sua frente. Não se preocupe. Será indolor. E Mir ergueu a lancei. Kirin Saga capítulo 496 A Batalha da Morte 5 de março de 6, parte 1. Mir levantou o Ancient e um poder assustador veio da lâmina. Mir não gostava de falar muito ou perder tempo, então com um único golpe, ele criou um ataque de lâmina de energia com o Ancient e o lançou no Gran Chorit Almion. O grande Anacoreta, que também é um vampiro, não percebeu que tipo de energia era aquela a princípio. Mas assim que viu o que a energia fazia com as criaturas mortas-vivas entre ele e Mir, seu fantasma quase partiu de seu corpo com susto. A energia parecia inofensiva para os vivos, mas separou os mortos-vivos. Assim como o Sun Magic, mas mais terrível e destrutivo. A magia do Sol é o elemento mais próximo de Aetherius e uma fonte de vida. Ele pode fornecer luz solar real para qualquer fazenda plantada, mesmo sob uma montanha, desde que os outros elementos sejam fornecidos. Tal elemento é a ruína dos mortos-vivos, portanto, porque o feitiço, Soulsnare, enfraqueceu tal elemento. No entanto, de acordo com o que Mir acabou de usar, ele parecia estar desimpedido pelo feitiço, Soulsnare, para começar. O grande Anacoreta foi forçado a sair de seu lugar com uma cara amarga. É mais seguro não bloquear tal ataque. Então, você decidiu prolongá-lo. Muito bem. Por outro lado, Mir ficou descontente com o fato de seu oponente ter feito uma escolha negativa que levaria ao sofrimento de muitos. Em um exemplo, uma barra cruzada veio da direção de Mir com o objetivo de cortar o vampiro antigo em quatro, mas o último estava alerta e se moveu do céu na forma de um enxame de morcegos. Não importa o que você não é páreo para um imortal. Almion não apenas perturbou Mir, mas também se gabou de seu vampirismo, o que fez Mir pensar por um tempo. Você ousa se distrair contra mim. Vendo Mir indiferente, o vampiro decidiu virar a maré e correu para Mir em um instante. Mir não estava se movendo e foi pego no pescoço pelas garras do vampiro. Algumas últimas palavras, idiota.
Você acabou de se chamar de mortal? Sem se importar com as ações do vampiro, Mir fez uma pergunta ao vampiro. De fato. Ah, por quê? Você também está interessado em trocar forças pela imortalidade? Almion ergueu Mir pelo pescoço e puxou para mais perto. Você tem um belo rosto. Para um elfo, seu sangue é. Seu sangue é. Meu sangue é o quê? Eu. Eu não tenho certeza. O que você é? Almion mostrou suas presas e aproximou seu rosto do de Mir. Que pena. Por um segundo, pensei que você estava no caminho certo. Mir segurou o ar dos vampiros e o torceu, removendo-o perto de seu pescoço sem esforço. Chá. O vampiro sibilou com a súbita mudança de situação. Ouça, morto-vivo. É vergonhoso chamar a si mesmo de imortal. É uma palavra com a qual nem eu me descrevo. Assim que as palavras de Mir terminaram, ele balançou o vampiro como um brinquedo e o jogou no chão como um meteoro caindo. A imortalidade pode soar como objetivo de muitos que praticam as artes arcanas, mas a longevidade é a melhor coisa a alcançar. Aqueles que desejam enganar a morte rastejam para a escuridão dos mortos-vivos, mas isso nunca o torna imortal. Um imortal é um ser que desafia o conceito de morte e transcende além da existência do cognoscível. Ao contrário do que muitos pensam, a morte é uma bênção, um fim e um descanso para todo o sofrimento. Quem quiser continuar vivendo deve arcar com as consequências e ainda não será imortal, apenas fígados longos. No seu caso, sua longevidade é baseada no conceito profano de um Deat. A luz de Aetherius fluindo através do sol é o segredo de toda a vida. Mas você, um ser do vazio, ainda afirma ser imortal? A audácia. O nevo. Quando a poeira baixou, Mir terminou a lição sobre o que significa ser um imortal encontrando olho no olho com o vampiro antigo cuja raiva estava fervendo a um ponto crítico. Você. Ouse. Coloque uma mão em mim. O corpo do vampiro foi danificado além do reconhecimento. Mas os mortos-vivos são conhecidos por serem resistentes e difíceis de matar. O corpo quebrado do vampiro antigo começou a se reunir de pedaços em pedaços, formando-se órgão por órgão, depois membro por membro, finalmente assumindo a forma de um humanoide, cobrindo-se com uma aura de escuridão para formar um manto e um cajado. HMPH. Infelizmente, minhas palavras são desperdiçadas com gente como você. A cabeça de Mir balançou para a esquerda e para a direita em desagrado e desaprovação. Você pagará. O vampiro ignorou o monólogo de Mir e o reconheceu como um adversário difícil. Na verdade, Mir estava alguns níveis acima de Jon em termos de poder místico bruto. Seus poderes como um Enofe eram a coisa mais próxima do divino, tornando-o a perdição perfeita para um vampiro antigo de nível ancestral. Você não passa de um cadáver ambulante e falante. Mir levantou, ansioade. Mais uma vez, o que está morto pode nunca se levantar. Um poderoso confronto de potências aconteceu no céu acima dos exércitos dos vivos e dos mortos, um com luz dourada e outro com escuridão terrível. Os espectadores estremeceram ao ver as duas potências que roubaram os holofotes em uma instância. Enquanto isso, a luta entre Carew e Seart estava se transformando em uma perseguição rápida. Não corra, escória. Mestre. Mestre. Salve-me. Carew estava correndo atrás de Seart, que decidiu que não era páreo para o príncipe perigosamente dominado que acabou de criar asas. Seu poder majestoso cortou as fileiras da horda de mortos-vivos enquanto Seart corria para a esquerda e para a direita, evitando e reunindo os fantoches de mortos-vivos para distraí-lo. Eu disse pare. Carew soltou uma onda de energia violenta que destruiu um grande flechatronache, a mesma coisa que apareceu na frente de sua cidade há menos de alguns dias. O rápido aumento do poder do príncipe é realmente chocante, mas Carew sabia que estava pegando emprestado os poderes do príncipe ator e do santo da espada na ala Ansei, portanto, ele tinha que usá-lo com sabedoria. Você nunca vai me pegar. Você nunca vai me pegar. Ah! E Seart usou seus poderes de Lichdom para manipular o exército dos mortos em um escudo de carne para o agressivo princípio que está atrás de sua cabeça. Carew não poupou esforços para destruir tudo em seu caminho. Eu pego você, seu
Karen estava furioso com os atos vergonhosos de Seart, mas uma voz soou em sua cabeça: você não deve deixá-la puxá-lo mais longe. Você está sendo levado a uma armadilha. Com certeza, Karen estava no meio da força do inimigo lutando sozinho com mortos-vivos vindo de todas as direções. Droga! Percebendo a confusão em que se meteu, Karen sentiu a necessidade de recuar, mas foi bastante difícil romper as linhas desses mortos-vivos. Ele decidiu usar as asas que ainda tinha no ar. Os inimigos eram mais perigosos do que os do chão. O exército de mortos-vivos tinha fantasmas e gárgulas que podiam voar e lançar terríveis maldições. Ah! O que há de errado, menino bonito? Você quer recuar? Quase ao seu redor, Karen podia ouvir a risada vil de Seart, que comemorava sua vitória. Certamente ele tinha mais poder de fogo o suficiente para derrotá-la, mas ela estava mais adaptada com seus poderes e levou a luta para um lugar onde ela pode utilizar todas as suas habilidades. Karen sairia dos mortos com força bruta, mas ela colocaria armadilhas para prejudicá-lo e exauri-lo. Os mortos que ele luta explodiriam quando estivessem muito danificados para lutar. Os mortos-vivos atrás dele são sempre mais poderosos do que os que estavam à sua frente, forçando-o a ir mais fundo no exército dos mortos sem ajuda. E Seart era tão astuto quanto poderoso e Karen estava em perigo real. O que ele não sabia que não era só ele, mas Seart também conseguiu prender Jax na mesma situação exata que ambos esperavam obter do outro. Enquanto isso, Mir e Almion estavam tendo uma luta devastadora no alto do céu. Os poderes de Mir eram ilimitados em comparação com Almion, mas não infinitos. Por outro lado, Almion já foi morto mais de 7 vezes, mas sempre se regeneraria de seus restos mortais e se levantaria novamente. Isso não é possível. Mir ficou surpreso com quanto esforço ele precisou para lutar contra essa coisa imortal. Ah! Você vê agora, criatura insignificante. Eu sou um imortal. Você não pode me machucar. Mir não era de forma alguma insignificante, mas Almion estava bêbado de poder. Ele pode se regenerar de uma única gota de sangue de volta ao seu estado completo, provando ainda mais o ponto de morte de Mir. No entanto, o que deixou Mir inquieto foi quanta energia esse morto-vivo poderia reunir. Almion também estava apavorado com Mir, cujos ataques o matariam sem muita resistência. O segredo de Almion era simples e logo Mir descobriu. Você não é imortal, mas certamente alguém está te apoiando, ressuscitando você cada vez que você é morto. Ressurreição. Entendo, assim como aquela garota. Você também é um profeta. A visão de Mir estava certa. Almion era de fato o profeta de Mani Marco, os olhos e ouvidos do rei de Ormus no mundo mortal exatamente como Beti-Boria. Mir ajustou seus poderes e se preparou para lançar outro ataque, mas de repente parou e olhou para a batalha entre os vivos e os mortos. Com um sorriso, ele lançou um ataque poderoso em direção ao Almion lento o suficiente para que este se esquivasse e poderoso o suficiente para pousar nos mortos-vivos no chão e acabar com um bom pedaço deles. Com certeza, deu a Jax tempo suficiente para escapar da armadilha que Seart preparou e correr para se juntar a Karen. Odioso. O que você está tramando? Almion notou que o plano que ele elaborou, para bloquear as potências dos inimigos em lutas prolongadas e drená-los rapidamente, foi visto. Parece que chegamos a um impasse, mortos-vivos. Você não pode me prejudicar, mas eu posso feri-lo, mas você pode me manter ocupado. Ainda assim, isso não significa que eu não possa mantê-lo sob controle e arruinar com você afinal. Se não houver um exército de mortos, seu mesquinho imortal não vai te ajudar tanto. Mir pode parecer um elfo puro e bastante, mas ele é a origem de Miranda e Miren, dois dos assassinos mais perigosos de Tariel. Odioso. Vou derrubar você. Almion percebeu que não pode mais contar com o apoio do rei de Ordos e teve que se esforçar para lutar contra Mir. Infelizmente para ele, ele não é páreo para Mir para começar. Mir continuou lançando ataques contra o exército de mortos-vivos aqui e ali enquanto mantinha Almion sob controle. No entanto, a única preocupação de Mir era que sua reserva de energia estava acabando mais rápido do que ele esperava.
Foi uma corrida contra o tempo, o Stamina e Mágica Admir contra o número interminável de mortos-vivos. Parte 2. Ao mesmo tempo, Jax chegou para ajudar Cairn da maneira mais chamativa possível. Príncipe. Estou aqui para ajudá-lo. Ele pousou com suas asas flamejantes queimando qualquer morto-vivo em seus lados e seu Lava Whip, puxando um grande flecha Atronache para baixo em dezenas de mortos-vivos menores, transformando-os em fragmentos. Jax e Cairn ficaram de costas um para o outro, prontos para lutar contra qualquer criatura que viesse até eles, mas de repente, a ajuda veio dos lugares mais inesperados. Do nada, 9 Atronaches apareceram e começaram a esmagar os mortos-vivos ao seu redor como máquinas de morte. Esses são Atronaches de Krillon. Esses 9 Atronaches eram os golems criados por Jon usando Deadlands Amer, quando ele chegou à cidadela de Ebunar. Isso só significava uma coisa. O dono deles não está muito longe. O que deveríamos fazer? Jax perguntou. Não morrer e matar tanto quanto pudermos. Cairn não esperava que um milagre acontecesse. Apesar de saber que uma mudança estava por vir, eles só precisavam manter sua posição para diminuir a carga daqueles que vinham atrás deles. Enquanto lutam, eles já formaram um monte de cadáveres abaixo deles, mas não podem ficar mais tempo em lugar, senão esse arte fará esses cadáveres explodirem para prejudicá-los. O melhor curso de ação era deixar os 9 Atronaches de ferro fazerem o que quer que estivessem fazendo e procurar os mortos-vivos mais fortes, permitindo que a Aliança Onding e a Cidadela de Ebunar tivessem mais facilidade em avançar e quebrar o impasse da batalha. De fato, as forças da Aliança começaram a avançar lentamente e levaram a luta para fora do vale para o campo aberto. Em breve, os planos foram implementados e as diversas forças foram posicionadas em campo aberto. Os Undine Chargers de Struzmka estavam de volta em seus cavalos e lançaram um ataque bem-sucedido no flanco esquerdo dos mortos-vivos, levando-os ao Oblivion. Os esforços dos heróis da frente começaram a dar frutos. Iseart. Solte os cães. Almion estava assistindo a batalha durante sua luta com Mir e percebeu o problema em que estava. Então gritou para Iseart para acelerar os planos. Logo, Iseart, que estava escondido em algum lugar no exército dos mortos, começou a conjurar um tipo diferente de morto-vivo que se assemelhava aos Skinneronds das Shivering Isles, mas em uma imagem zumbificada. Esses cães carregavam todos os tipos de venenos e infecções, tornando perigoso entrar em contato com eles. Os cães correram e começaram a perseguir os cavalos dos Undine Chargers, caçando vários deles enquanto outro escapava dentro do alcance do esquadrão mágico. Bloquear os Chargers para longe da batalha foi o passo certo a ser dado pelo lado dos Wormcultists para garantir que os Necromancers no centro da formação estivessem a salvo de uma carga repentina do inimigo. Mas o Wormcult perdeu o único inimigo verdadeiro do qual eles deveriam ser mais cautelosos. Iseart, que recuou para o centro da formação ao lado dos outros Wormcultists, não poupou esforços para apoiar as linhas de frente enviando Necromancers e Wormknigts para impedir o avanço da Aliança e da Cidadela. Mesmo após a queda de suas estratégias, Bonecrafter Bobrak, o Cult tinha muitos talentos de estratégia e malandragem que ainda podem levar essa luta a uma vitória certa. Esquecimento. Os próprios cultistas eram mais de 4.000 reunidos em vários pontos e células para controlar a batalha sem nem mesmo se envolver com os inimigos. Ainda assim, nem todos os planos estavam funcionando direito. Mãe. Outros 7 foram encontrados mortos. Quem falou com Iseart foi sua filha, Mina. Eu não me importo com as perdas ou qualquer maníaco louco lança um ataque suicida e mata alguns. O mestre quer mais células para avançar ainda mais na luta e manter os pontos-chave. Precisamos prender esses mortais de volta de onde eles vieram e aproveitar a chance de tirar deles os terrenos altos. Iseart estava levando os planos adiante, não importando as perdas. Mas mãe, os inimigos que lançam ataques suicidas não podem matar nossas fileiras ou chegar tão fundo. Não me incomode com seus deveres. Proteja as fileiras e mantenha o ritmo. A vitória está ao nosso alcance. Iseart ignorou, mas logo,
Ela sentiu o feedback de seus escravos mortos-vivos sendo espancados por Karen e Jacques em um ritmo mais rápido do que antes. Ah! Esses dois estão nisso de novo. Eu tenho que matá-los pessoalmente. Quando ela voou para fora da formação mágica central, sua filha Mina foi a única a ficar no centro da formação de controle. Mina não é a filha biológica real de Seart, mas sim uma criança que foi tirada à força de seus pais quando ela era apenas uma criança e foi criada com dezenas de outras por Seart. Claro, Mina matou as outras crianças para provar a si mesma como a aprendiz mais adequada e leal de Seart. Um ciclo profano de dominar os mortos-vivos. Tragam glória ao rei de Ormus, aquele que nos levou quando o mundo nos rejeitou e nos mostrou poder e propósito. Mina gritou. Ah, ah! Os cultistas gritaram atrás dela, derramando sua energia vital na formação de controle para dar à luz mais mortos-vivos. Aqueles que não eram fortes o suficiente começaram a desmoronar e envelhecer tão rápido quanto a formação os consumia mais rápido do que eles conseguiam mantê-la. Encontre um substituto para os infiéis. Precisamos de mais força para avançar. Assim como sua mãe, Mina era cruel e implacável, planejando derrubar o mundo com ela para a glória do rei de Ormus. Ladimina. Ladimina. Outra cela foi encontrada morta. De repente, um tenente dela veio correndo para dar a notícia. Droga! Qual era o padrão? Ela perguntou. Todos estão cortados ao meio e um com o pescoço quebrado. O homem disse. Merda. Continua acontecendo. Substitua-me. Ela puxou o homem em sua posição, mas como ele era um cavaleiro com mágica fraco, a formação o consumiu em alguns segundos. Lixo. Outro. Torne-o estável. Esta formação era uma grande formação para controlar todo um exército de mortos-vivos. Devido à falta de recursos, uma vez que a Onding Alliance subiu ao poder, o culto não teve sacrifícios mortais ou crianças pequenas para fortalecê-lo. Então eles alegremente deram suas vidas para mantê-lo. Todos os cidadãos de Agat fugiram, se converteram à fé do Ormkut e o massacraram. Então era realmente uma situação desesperadora para o Ormkut também. No entanto, agora, a reserva de 4.000 cultistas que foram comprados para manutenção e a luta estava diminuindo a um ritmo alarmante. Mina descobriu sobre os assassinatos que começaram a acontecer exatamente com o início da batalha. É seguro dizer, ou melhor, inseguro, que a retaguarda da força dos mortos-vivos está completamente aleijada agora pela falta das células de verme que controlam a enorme força deste exército morto. Ela olhou e olhou, mas sem nenhuma pista. Não importa o inimigo trabalhando aqui, é como se ele estivesse andando nas sombras. Cada Orseu morreu com um cortês de lâmina, mas apenas um membro que geralmente é um cavaleiro sem armas teve o pescoço quebrado. Por que está sendo descartado? Porque todos pensam que o culto está lutando contra artistas marciais, então é natural que percamos alguns membros para os ataques suicidas. As células de verme mortas podem não ter valor estratégico, mas perdê-las assim é alarmante. Sem eles, a retaguarda fica imóvel. Apenas alguns mortos-vivos de pé, a menos que eles estejam nos impedindo de recuar? Mina pensou, mas por que deveríamos recuar? Estamos vencendo com certeza. Quem esse demônio espreita entre nós? De jeito nenhum em Oblivion um inimigo pode ser tão habilidoso em infiltração a ponto de até mesmo o grande anacoreta não ter ideia de seu paradeiro. Mina olhou para cima e viu o inimigo mais poderoso lutando contra o grande anacoreta nos céus, mas o anacoreta estava se segurando bem, apesar da ação do inimigo de derrubar o exército de mortos-vivos sempre que eles tivessem a chance. Pode ser. Enquanto ela investigava, seus olhos pousaram na Ormseu próxima. Ela observou por mais de 10 minutos a cena de um Ormknigt procurando por sua espada, mas ele ainda não consegue encontrá-la e se depara com uma estranha espada negra que estava caída no chão descuidadamente. Ele pega a espada e se apaixona por sua beleza encantadora. Então, sem cuidado, ele corta algumas vezes com um sorriso idiota, matando todos os membros da célula de vermes que ele está liderando. Um momento depois, uma besta parecida com um gato preto passa e a cabeça do homem é virada na direção errada.
Tudo levou alguns segundos e toda uma seção do exército foi aleijada. No entanto, ela estava imóvel, sem resistência, incapaz de pronunciar uma palavra ou levantar o dedo para apontar o que acabara de acontecer. Ela não estava fazendo isso de propósito, mas sim pela mão sobre o ombro de uma pessoa que estava do outro lado dela. Ele usava uma capa preta e se assemelha a um cultista, mas uma máscara cobria seu rosto. Lindo, não é? Ele perguntou, sem saber quando esse homem se aproximou dela ou como ele estava ali e deixou Mina sem palavras. Em meio ao caos da luta, ninguém se importava com quem estava ao lado de quem ou quem era quem. Mesmo nas linhas de trás onde os reforços estavam sendo reunidos, todos estavam muito ocupados para notar alguém vestindo a mesma cor que eles. Contanto que eles sejam pretos, principalmente com uma caveira verde nas vestes. Isso é um companheiro Ormcultist. Mas este homem não estava apenas se misturando. Mina temia que se ela tirasse os olhos dele, ele desapareceria no fundo sem nenhuma maneira de encontrá-lo novamente. Ele apontou a outra mão para cima e, de repente, a lâmina negra que acabara de ser usada para matar um Ormseu inteiro voou direto para sua mão. A mão dele no ombro dela enfiou no capuz dela e tocou seu pescoço delicadamente, fazendo cócegas na garota que estava encharcada de suor frio. Uma estranha substância semelhante a um cristal saiu de sua manga e entrou em contato com a pele da garota. Mina, minha querida. Eu estive procurando por você. Por alguém como você por algum tempo. Esse é um bom vínculo que você tem com seu mestre. Mestre e mãe, quero dizer. Eu sei muito bem o que tal vínculo significa porque na minha vida, este é o vínculo mais precioso que tenho. E sei que tal vínculo será a chave para satisfazer minha lâmina. Docinho, Mina. É a sua vez. E ele colocou a lâmina nas mãos de Mina. Traço, lust, menor pecado, metamorfose, indução do desejo, evoluída da indução da verdade. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.